Então ela se lançou. O corpo ficou suspenso sobre o penhasco, balançando entre a vida e a morte, enquanto a onça rondava lá em cima. As mãos escorregavam, os braços tremiam. Algo despertou dentro de mim. Esporeei o cavalo, cheguei à beira do penhasco e gritei: "Aguenta, não solta, eu tô aqui!" Naquele momento, percebi que não era só ela que precisava ser salva. Eu também. Meu nome é Sebastião, tenho 52 anos e moro numa fazenda pequena no interior de Goiás, entre Porangatu e Uruaçu, numa região onde a estrada de chão vermelho some no horizonte e o vizinho mais próximo mora a quase 2 horas de cavalo. Aqui, o tempo não corre, ele arrasta. Os dias são sempre iguais. Acordo antes do sol nascer, preparo o café preto, vejo a luz rasgando o cerrado, cuido dos animais, conserto cerca, lido com a terra. À noite, sento na varanda com um copo de água e fico olhando o céu cheio de estrelas, tentando entender por que ainda estou aqui. Não tenho filhos. Carmen e eu tentamos, mas nunca veio. Ela dizia que Deus tinha outros planos. Eu não sei se acredito nisso, mas aprendi a não discutir com o que não posso mudar. Depois que ela morreu, a casa ficou grande demais. O silêncio entrou por todas as frestas. Às vezes, eu falo sozinho só para ouvir uma voz. Às vezes, passo o dia inteiro sem dizer uma palavra. É assim que a solidão vai comendo a gente por dentro, devagar, sem fazer barulho. A fazenda não é grande, mas dá para o sustento. Tenho algumas cabeças de gado, galinhas, porcos, uma horta que Carmen plantou e que eu teimo em manter viva, mesmo que metade das plantas morra, porque não tenho a mão dela para cuidar. Tenho também meu cavalo, um alazão velho chamado Trovão. Ele foi presente de casamento do meu sogro, já tem mais de 15 anos, mas ainda aguenta firme. A gente se entende sem precisar de muita conversa. Ele sabe quando estou triste, quando estou cansado, quando preciso cavalgar só para não ficar parado pensando demais. Naquela manhã de setembro, acordei com o corpo doendo. Tinha passado o dia anterior consertando o curral, e as costas cobravam o preço. O céu estava limpo, mas o ar carregado, daquele jeito que anuncia mudança. Preparei meu café, comi um pedaço de bolo de fubá que tinha feito 2 dias antes e saí para dar uma volta pela propriedade. Trovão estava inquieto, sacudindo a cabeça, relinchando baixo. Passei a mão no pescoço dele. "Calma, velho, só vamos dar uma volta." Selei ele devagar, ajeitei os arreios e montei. A ideia era seguir até o riacho que corta a divisa da fazenda, ver se a água estava baixa ou se tinha subido com as chuvas fracas da semana passada. Mas quando cheguei na porteira de madeira que dá para a estrada de terra, Trovão empacou. Puxei as rédeas, insisti, mas ele não queria seguir por ali. Ficou rondando, bufando, como se pressentisse algo. "Que foi, Trovão? Tá com medo de quê?" Olhei para a estrada. Nada. Só o caminho vermelho sumindo entre os morros, o capim seco dos lados, algumas árvores retorcidas do cerrado. O vento levantava a poeira em redemoinhos pequenos, tudo quieto demais, quieto de um jeito errado. Resolvi seguir mesmo assim. Dei um toque nas esporas e Trovão obedeceu, mas devagar, desconfiado. A gente foi subindo a trilha que leva até a serra, um caminho que eu conhecia de cor, mas que raramente usava porque não levava a lugar nenhum. Só para cima, para o alto das montanhas, onde tem uma antiga ponte de madeira que liga um lado ao outro de um penhasco. Dizem que foi construída por tropeiros há mais de 100 anos. Eu mesmo só tinha atravessado ela 2 ou 3 vezes na vida. É estreita, as tábuas rangem, e lá embaixo tem um abismo fundo, com pedras pontudas e vegetação fechada. Não é lugar para se arriscar à toa. Mas naquela manhã, algo me puxou para lá. Não sei explicar. Talvez fosse o jeito que o vento soprava. Talvez fosse Trovão, que mesmo relutante seguia naquela direção como se soubesse de algo que eu não sabia. Ou talvez fosse só o vazio dentro de mim procurando algo para preencher. Subi devagar. O sol começava a esquentar,
batendo nas costas, na nuca. O suor escorria por baixo do chapéu. Os grilos cantavam alto entre os arbustos. Uma cobra cruzou a trilha na minha frente e sumiu num buraco. Trovão nem se abalou. A gente continuou. Quando cheguei perto da ponte, ouvi um barulho estranho. Um grito, agudo, cortante, carregado de desespero. Puxei as rédeas e Trovão parou na hora. Fiquei imóvel, o coração acelerado, tentando entender de onde vinha aquele som. Olhei em volta. Nada. Só o vento, o canto dos pássaros, o silêncio pesado do cerrado. Então ouvi de novo, mais alto, mais desesperado, um grito de mulher. Esporeei Trovão e segui na direção do som. Quando cheguei numa clareira antes da ponte, vi uma mulher pendurada numa corda grossa, suspensa no ar, balançando entre a ponte de madeira e o abismo. As mãos agarradas com força, os braços tremendo, o rosto contorcido de medo e dor. Ela estava de costas para mim, mas dava para ver que estava no limite. Os dedos escorregavam, o corpo balançava perigosamente. E acima dela, na ponte, andando devagar, farejando o ar, estava uma onça pintada. Grande, pesada, os músculos marcados sob a pelagem manchada. O animal rondava a beirada da ponte, olhando para baixo para onde a mulher pendia. A onça não tinha pressa. Sabia que a presa estava encurralada. Meu sangue gelou. Por um segundo, fiquei paralisado. Fazia anos que eu não via uma onça tão perto. Elas evitam gente, mas quando têm fome ou se sentem ameaçadas, atacam. E aquela ali estava com fome. Dava para ver pela forma como os olhos brilhavam, pela saliva escorrendo da boca entreaberta. A mulher tentou gritar de novo, mas a voz saiu rouca, quebrada. Ela estava perdendo as forças. Dava para ver pelos ombros curvados, pelas pernas que não conseguiam mais se segurar. Se ela soltasse, cairia direto no abismo. E se a onça decidisse descer pela corda, acabou. Meu peito apertou. Não era só medo, era outra coisa. Uma sensação que eu não sentia faz tempo. Uma urgência de agir, de não deixar aquilo acontecer, de não assistir mais uma vida se apagar diante dos meus olhos. Desci do cavalo num pulo. Olhei em volta procurando qualquer coisa que pudesse usar. Uma pedra grande, um galho, qualquer coisa. Mas não tinha tempo. A mulher estava escorregando. Eu via os dedos se abrindo devagar, a força acabando. Então, fiz a única coisa que pude fazer. Gritei. Aguenta, não solta, eu tô aqui. Minha voz ecoou pelas montanhas, forte e rouca, carregada de uma determinação que eu mesmo não sabia que ainda tinha. A mulher ergueu o rosto na minha direção. Os olhos dela encontraram os meus. Estavam cheios de lágrimas, de terror, mas também de uma esperança desesperada. Ela não respondeu, só assentiu, quase imperceptivelmente, como quem diz, por favor, não me deixe cair. A onça virou a cabeça na minha direção. Nossos olhares se cruzaram. Por um instante, o mundo parou. Eu sabia que se tentasse subir para a ponte, o animal atacaria. Mas se ficasse ali embaixo, a mulher cairia. Não tinha escolha certa. Só tinha escolha. Peguei uma pedra do chão e atirei com força na direção da onça. A pedra passou longe, mas fez barulho ao bater nas tábuas da ponte. O animal rosnou, mostrando os dentes, mas não se moveu. Peguei outra pedra, maior, e atirei de novo. Dessa vez, acertei perto das patas. A onça deu um pulo para trás, rosnando mais alto, as orelhas abaixadas. Vai embora! Sai daqui! Gritei com toda a força que tinha, batendo as mãos uma na outra, fazendo o máximo de barulho possível. Trovão, atrás de mim, começou a relinchar alto, batendo os cascos no chão. O som ecoou pela serra. A onça hesitou. Ela sabia que havia mais de uma ameaça agora. Ficou ali, indecisa, rondando, os músculos tensos. Eu continuei gritando, batendo palmas, atirando pedras. Cada segundo contava. Cada segundo que a onça ficasse ali era um segundo a menos que a mulher aguentava pendurada.
Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a onça deu 2 passos para trás, virou-se e desapareceu entre as árvores do outro lado da ponte. Não tinha ido embora de verdade. Estava ali perto, observando, mas tinha recuado. E isso era tudo que eu precisava. Corri até a base do penhasco, procurando um jeito de subir. A corda estava amarrada num tronco antigo no alto, uns 10 metros acima do chão. A mulher pendia uns 3 metros abaixo disso, balançando sobre o abismo. Não dava para alcançá-la de baixo. Tinha que subir. Olhei para a parede de rocha, íngreme, cheia de pedras soltas, alguns arbustos crescendo entre as fendas. Não era impossível, mas era perigoso. E eu não era mais novo. As pernas doíam, os braços estavam cansados, a respiração já estava pesada. Mas não tinha outra opção. Comecei a subir. As mãos agarravam qualquer saliência que encontravam. Os pés buscavam apoio entre as pedras. Várias vezes escorreguei, quase caí, mas me segurei. O suor escorria pelo rosto, queimava os olhos. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Mas eu continuei. Um movimento de cada vez. Uma respiração de cada vez. Quando cheguei perto da corda, a mulher estava quase sem forças. Os dedos dela estavam brancos de tanto apertar. Os braços tremiam violentamente. O rosto estava pálido, os lábios roxos. Ela me olhou de novo e, dessa vez, vi que ela estava prestes a desistir. "Só mais um pouco!" Gritei a voz rouca. "Só mais um pouco! Eu vou te pegar!" Estiquei o braço tentando alcançar a corda. Faltava pouco. Só mais 1 metro. Subi mais um pouco. As unhas arranhando a pedra, os músculos gritando de dor. E finalmente consegui. Minha mão agarrou a corda. "Agora me escuta!" Gritei, tentando manter a voz firme. "Eu vou puxar você. Quando eu mandar, você vai me dar a mão, entendeu?" Ela assentiu, os olhos arregalados, a respiração rápida e descompassada. Segurei a corda com as 2 mãos e comecei a puxar. Deus, ela era pesada. Ou talvez eu estivesse velho demais para isso. Os braços queimavam, as costas doíam. Cada centímetro que eu puxava parecia pesar 1 tonelada. Mas eu não parei. Puxei mais, e mais, e mais. Até que ela ficou perto o suficiente. "Agora! Me dá a mão!" Ela soltou uma das mãos da corda e estendeu o braço na minha direção. Eu larguei a corda por um segundo e agarrei o pulso dela com força. Nossos olhos se encontraram. Havia medo ali, mas também uma confiança desesperada. "Solta a outra! Eu te seguro!" Ela hesitou. Era a decisão mais difícil. Largar a única coisa que a mantinha viva e confiar num homem que ela nem conhecia. Mas ela fez. Soltou a corda e me deu a outra mão. Naquele instante, todo o peso dela caiu sobre mim. Quase escorreguei da rocha, mas segurei firme, os dedos enterrados no pulso dela, os pés fincados na pedra, todos os músculos do corpo contraídos. "Agora vamos subir, devagar." Comecei a puxá-la, centímetro por centímetro. Ela tentava ajudar, buscando apoio com os pés na parede de rocha, mas estava fraca, exausta. Tudo dependia de mim. E pela primeira vez em 3 anos, eu senti que minha vida tinha um propósito. Não ia deixar ela cair. Não ia deixar mais uma vida se perder. Puxei com tudo que tinha, com raiva, com desespero, com uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, consegui puxá-la até uma saliência onde podíamos ficar de pé. Ela desabou no chão, ofegante, tremendo, chorando. Eu caí ao lado dela, o peito subindo e descendo, os braços ardendo, a cabeça girando. Ficamos ali, lado a lado, respirando, vivos. Acima de nós, entre as árvores, ouvi um rosnado baixo. A onça ainda estava por perto. Mas agora a gente tinha uma chance. Olhei para a mulher ao meu lado. Ela me olhou de volta e, sem dizer uma palavra, a gente entendeu. Tínhamos acabado de começar uma jornada que mudaria nossas vidas para sempre.
A estrangeira. Levei uns bons minutos até conseguir respirar direito de novo. O peito ardia, as mãos tremiam e sentia o gosto de sangue na boca de tanto esforço. A mulher ao meu lado estava pior. Deitada de lado na saliência rochosa, encolhida, os ombros sacudindo com soluços que ela tentava abafar. Não conseguia falar. Só chorava e tremia. Olhei em volta procurando a onça. Não vi nada, mas sentia a presença dela. Aquele silêncio tenso, pesado, de quando um predador está observando. O vento tinha parado completamente. Nem as folhas se mexiam. Era como se a serra inteira estivesse prendendo a respiração. A gente não pode ficar aqui, falei, a voz ainda rouca. Ela pode voltar. A mulher não respondeu. Continuou encolhida, o rosto escondido entre os braços. Toquei no ombro dela com cuidado, devagar, como quem toca num animal assustado. Ei, eu preciso que você me escute. A gente precisa descer. Consegue andar? Ela ergueu o rosto. Foi a primeira vez que vi ela direito. Devia ter uns 30 e poucos anos, talvez menos. Era difícil saber com o rosto marcado de tanto sofrimento. A pele morena, queimada de sol, os cabelos castanhos embaraçados caindo sobre os ombros, os olhos escuros, inchados de chorar. Tinha um corte profundo na testa, sangrando devagar, e as mãos arranhadas, as palmas em carne viva de tanto segurar a corda. A roupa, uma blusa clara rasgada e uma calça jeans suja de terra, estava encharcada de suor. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Não era só medo, era confusão. Como se ela não soubesse direito onde estava, quem era ou o que tinha acontecido. Você está me ouvindo? Perguntei de novo, mais firme. Ela piscou algumas vezes, como se estivesse tentando focar, e assentiu devagar. Consegue ficar de pé? Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Caiu de joelhos, gemendo baixo. Segurei o braço dela antes que rolasse da saliência. Calma, devagar. Passei o braço dela por cima dos meus ombros e a ergui com cuidado. Ela era leve, magra demais, como se não comesse direito fazia tempo. Senti os ossos por baixo da roupa. Cheirava a suor, terra e medo. Vamos descer, passo a passo. Pode confiar em mim. Ela me olhou de novo e dessa vez vi algo diferente. Não era bem confiança, mas era próximo disso. Era a única opção que ela tinha. Começamos a descer. Cada movimento era lento, calculado. Eu ia na frente, procurando os apoios mais firmes, ajudando ela a colocar os pés nos lugares certos. Ela seguia em silêncio, agarrada em mim, respirando rápido demais. Várias vezes ela tropeçou, escorregou, quase caiu, mas eu segurei, sempre segurei. Quando finalmente chegamos ao chão, minhas pernas estavam bambas. Deixei ela sentar numa pedra e me apoiei numa árvore, tentando recuperar o fôlego. Trovão estava ali perto, pastando tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Olhei para cima, para o alto da serra, para a ponte de madeira lá no topo. Ainda não acreditava no que tinha acabado de fazer. O que você estava fazendo lá em cima? Perguntei virando para ela. A mulher não respondeu. Ficou olhando para o chão, os olhos vazios, como se estivesse longe dali. Ei! Chamei de novo, mais baixo. Como você foi parar naquela ponte? Ela levantou o rosto devagar. Abriu a boca, tentou falar, mas nenhum som saiu. Fechou os olhos com força, apertou as têmporas com as mãos e balançou a cabeça. Eu não sei, sussurrou, a voz fina, quebrada. Não consigo lembrar. Franzi a testa. Como assim não lembra? Não sei, repetiu, as lágrimas voltando a escorrer. Eu não sei onde eu tô. Não sei como cheguei aqui. Eu só acordei na ponte. Tava andando e de repente vi a onça. Tentei correr, mas a voz dela falhou. Não tinha para onde ir. Fiquei olhando para ela, tentando entender. Não fazia sentido. A ponte ficava longe de tudo, no meio do nada. Não tinha casa, vila, estrada próxima. Ninguém ia até lá por acaso. E ela não parecia perdida de um dia.
Parecia perdida de muito mais tempo. Você lembra seu nome? Ela hesitou, os olhos arregalados, como se a pergunta fosse impossível de responder. Demorou tanto que achei que não ia falar. Então, num fio de voz. Clara. Acho que é Clara. Acha? Eu ouço esse nome na minha cabeça, mas não tenho certeza. O coração apertou. Fosse o que fosse que tinha acontecido com ela, era grave. Olhei para o corte na testa dela, ainda sangrando. Talvez tivesse batido a cabeça. Talvez estivesse doente. Ou talvez estivesse fugindo de algo, ou de alguém. Tá bem, falei, tentando manter a calma. Clara, então. Você lembra de onde você veio? De onde é? Ela balançou a cabeça, as mãos tremendo. Não, não lembro de nada. Só fragmentos, imagens soltas, uma estrada, chuva, alguém gritando, mas não consigo juntar. É tudo confuso. Passei a mão pelo rosto, pensando. Isso era mais complicado do que imaginei. Não dava para simplesmente deixar ela ali. A onça ainda estava por perto. Estava anoitecendo, e ela estava ferida, fraca, sem memória. Se eu fosse embora agora, ela não sobreviveria 1 hora. Mas levar ela para minha casa também não era simples. Eu não conhecia essa mulher. Não sabia de onde tinha vindo, o que tinha feito, se estava em perigo ou se era o perigo. Carmen sempre dizia que eu confiava fácil demais nas pessoas. Sebastião, você tem um coração grande, mas isso pode te custar caro um dia. Lembrei da voz dela, suave, cuidadosa. E pela primeira vez em 3 anos, me peguei pensando, o que ela faria nessa situação? A resposta veio rápido. Carmen nunca deixaria ninguém para trás. Olha, falei, me agachando na frente de Clara. Minha fazenda fica a umas 2 horas daqui. Você pode ir comigo. Tem comida, água, um lugar para descansar. A gente cuida desses ferimentos e amanhã, se você quiser, a gente tenta descobrir de onde você veio. Ela me olhou com uma desconfiança que doeu um pouco. Não a culpava. Um homem estranho, no meio do nada, oferecendo ajuda. Podia ser armadilha, podia ser pior. Mas ela também sabia que não tinha outra escolha. Por que você está fazendo isso? Perguntou a voz desconfiada. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um tempo pensando na resposta. Por que eu estava fazendo isso? Fazia 3 anos que eu vivia só, sem falar com quase ninguém, sem me importar com nada além da lida do dia. Porque agora, justamente agora, eu me importava? Porque ninguém merece morrer sozinho, respondi finalmente. E porque já vi gente morrer sem que eu pudesse fazer nada. Não quero ver de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era gratidão, silenciosa, mas real. Obrigada, sussurrou. Assenti e me levantei. Fui até Trovão, afaguei o pescoço dele. Vamos, velho, ainda tem chão pela frente. Ajudei Clara a subir no cavalo. Ela estava tão fraca que precisei quase erguê-la. Montei atrás dela, segurei as rédeas com uma mão e a cintura dela com a outra para não cair. Senti ela enrijecer com o toque, mas depois relaxar um pouco. Estava exausta demais para resistir. Dei um leve toque nas esporas e Trovão começou a andar. Devagar, cuidadoso, como se soubesse que a carga estava frágil. Comecei a descer a trilha de volta para a fazenda. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho. As sombras ficavam mais longas. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro de terra seca e mato. Clara ficou em silêncio a viagem inteira. De vez em quando eu sentia o corpo dela pender, quase desmaiando, e eu segurava firme. Não falei nada. Só continuei cavalgando. Minha mente fervilhava de perguntas, mas sabia que não era hora de pressionar. Ela precisava de descanso, de cuidado. E talvez, com o tempo, as respostas viessem. Quando chegamos na fazenda, a noite já tinha caído. As estrelas cobriam o céu, milhares delas, brilhando frias e distantes.
Desci do cavalo primeiro, depois ajudei Clara. Ela mal conseguia ficar de pé. Passei o braço dela pelos meus ombros de novo e a levei até a casa. A casa era simples. 2 quartos, uma cozinha pequena, uma sala com uma mesa velha e algumas cadeiras. Tudo limpo, mas vazio. Sem vida. Levei Clara até o quarto de hóspedes. O quarto que Carmen sempre quis que fosse do nosso filho, mas que nunca foi usado. Tinha uma cama de solteiro com lençóis limpos, uma mesinha de cabeceira, uma janela que dava para o curral. "Pode ficar aqui", falei, ajudando ela a se sentar na cama. "Vou buscar água e pano para limpar esses ferimentos." Ela assentiu, sem forças nem para falar. Saí do quarto e fui até a cozinha. Esquentei água, peguei um pano limpo, um pouco de álcool e voltei. Clara estava exatamente onde deixei, olhando para o nada. Me ajoelhei na frente dela e comecei a limpar o corte na testa. Ela encolheu quando o álcool ardeu, mas não reclamou. Limpei as mãos dela também, as palmas em carne viva. Ia doer por dias. Quando terminei, busquei uma camisa limpa minha e deixei na cama. "Pode trocar de roupa se quiser. Amanhã a gente lava a sua." "Obrigada", sussurrou ela, sem me olhar. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Fiquei do lado de fora por um tempo, só ouvindo. Silêncio. Depois, o som baixo de alguém chorando. Não interferi. Às vezes, a gente precisa chorar sozinho. Fui até a cozinha, preparei café, esquentei um resto de feijão e arroz. Não tinha fome, mas comia assim mesmo. Precisava manter as forças. Depois fui até a varanda e sentei na cadeira de balanço que era de Carmen. Acendi um cigarro, vício que tinha voltado depois que ela morreu, e fiquei ali, olhando a escuridão. Trovão estava no curral, descansando. Os grilos cantavam alto. A noite estava fria. E pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia tão vazia. Tinha uma estranha no quarto de hóspedes, uma mulher sem memória, sem passado, sem nome certo. E eu, um fazendeiro viúvo que tinha esquecido como era cuidar de alguém, agora tinha uma responsabilidade que não pedi, mas que também não conseguia ignorar. Joguei o cigarro no chão e apaguei com a bota. Entrei na casa, tranquei a porta e fui para o meu quarto. Antes de deitar, passei na frente do quarto dela. A luz estava apagada. Silêncio total. Deitei na minha cama, o corpo dolorido, a mente inquieta. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. Pensei na onça, na ponte, na corda, nas mãos de Clara escorregando, e pensei em como, por alguns segundos, eu tinha sentido algo que não sentia fazia anos. Medo de perder alguém, e isso me assustava mais do que qualquer onça. Fechei os olhos, mas o sono não veio fácil, porque no fundo eu sabia. Essa mulher tinha trazido algo de volta para minha vida. E eu não sabia se estava pronto para isso. Fragmentos de uma vida. Acordei com o primeiro canto do galo, como sempre. O corpo estava moído, cada músculo reclamando do esforço do dia anterior. Levantei devagar, vesti a calça jeans e a camisa de botão que estava no encosto da cadeira e fui até a janela. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas já clareava o horizonte com aquele tom alaranjado que eu conhecia tão bem. O céu estava limpo. Ia ser um dia quente. Fui até a cozinha e preparei o café. Enquanto a água fervia, fiquei pensando na mulher que dormia no quarto ao lado. Clara. Ou pelo menos era o nome que ela achava que tinha. A noite toda eu tinha ficado meio alerta, esperando ouvir algum barulho, algum grito, algum sinal de que ela precisava de ajuda. Mas não ouvi nada. Só silêncio. Quando o café ficou pronto, coloquei numa caneca velha e fui até a porta do quarto dela. Hesitei antes de bater. Não queria assustá-la. Bati devagar, 3 batidas leves. "Clara, tá acordada?" Silêncio. Esperei um pouco. Nada. Bati de novo, um pouco mais forte. "Clara!" Dessa vez ouvi um barulho abafado, como se alguém estivesse se mexendo. Depois uma voz fraca. "Pode entrar."
Abri a porta devagar. Ela estava sentada na cama, encostada na parede, ainda vestindo a camisa que emprestei. Era grande demais nela, as mangas cobrindo as mãos. O cabelo estava mais arrumado, preso num rabo de cavalo frouxo. O rosto ainda estava pálido, mas os olhos pareciam mais alertas que ontem. Bom dia, falei meio sem jeito. Fazia tempo que eu não dava bom dia para ninguém. Bom dia, respondeu ela baixinho. Trouxe café. Deve estar com fome também. Vou preparar alguma coisa. Não precisa. Começou, mas a voz falhou. Ela limpou a garganta. Não quero dar trabalho. Não é trabalho. Tenho que comer de qualquer jeito. Ela assentiu devagar. Saí do quarto e fui preparar o café da manhã. Fiz ovos mexidos, esquentei uns pães de queijo que tinha feito na semana passada e coloquei tudo numa bandeja. Levei até o quarto dela. Pode comer aqui mesmo, se quiser, ou na mesa, como preferir. Aqui tá bom, disse ela, pegando a bandeja com cuidado. As mãos ainda estavam enfaixadas, mas ela conseguia segurar. Obrigada. Fiquei ali parado, sem saber se devia sair ou ficar. Ela começou a comer devagar, pequenas mordidas, como se não tivesse comido há dias. Provavelmente não tinha mesmo. Como você está se sentindo? Perguntei, apoiando no batente da porta. Dolorida, admitiu. Mas melhor que ontem. E a memória? Lembra de mais alguma coisa? Ela parou de comer e ficou olhando para o prato. O silêncio se esticou. Pensei que não ia responder, mas então ela falou. Sonhei essa noite. Ou acho que sonhei. Não sei ao certo. Levantou os olhos para mim. Tinha uma estrada, de terra vermelha, parecida com a que a gente passou ontem. Tava chovendo forte. Eu estava dentro de um carro. Não, não era carro. Era uma caminhonete velha. Tinha outra pessoa dirigindo, mas não consigo ver o rosto. E a gente estava fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Não sei. Franzi a testa. Fugindo de quê? Não sei, repetiu frustrada. É tudo confuso. Tem barulho de trovão, de chuva batendo no vidro e uma voz gritando. Depois a caminhonete derrapa e... nada. Só escuridão. Quando acordo, tô na ponte. Pode ter batido a cabeça, falei. Às vezes, quando a gente bate forte, perde a memória por um tempo. Pode voltar aos poucos. E se não voltar? A voz dela tremia. E se eu nunca lembrar quem eu sou? Não tinha resposta para isso. Fiquei em silêncio, olhando para ela. Tinha medo nos olhos dela, mas também tinha algo mais, determinação. Como se, mesmo sem saber quem era, ela não fosse desistir de descobrir. A gente vai descobrir, falei, mais para acalmar ela do que porque eu acreditava. Por enquanto, você precisa descansar e se recuperar. O resto a gente resolve depois. Ela assentiu, mas não parecia convencida. Voltou a comer em silêncio. Saí do quarto e fui cuidar da Lida. Tinha animais para alimentar, cerca para verificar, água para trocar. A vida na fazenda não parava, mesmo quando tudo mais parecia ter parado. Passei a manhã inteira trabalhando. Trovão estava bem, mas percebi que ele tinha um pequeno machucado no casco traseiro, provavelmente de ontem. Limpei e passei pomada. Alimentei as galinhas, os porcos, tirei leite da vaca. Era trabalho mecânico, repetitivo, mas me ajudava a pensar. O que eu ia fazer com Clara? Não podia simplesmente deixar ela aqui para sempre, mas também não podia mandar ela embora sem saber quem ela era ou de onde tinha vindo. E se ela tivesse família procurando? E se alguém estivesse preocupado com ela? Por outro lado, e se ela estivesse fugindo de alguém perigoso? E se trazer ela para cá tivesse colocado minha vida em risco também? As perguntas giravam na minha cabeça sem resposta. Voltei para casa perto do meio-dia. Clara estava na cozinha, tentando lavar os pratos do café da manhã. As mãos enfaixadas dificultavam, mas ela teimava em tentar. Deixa isso, falei, tirando o prato da mão dela. Você precisa descansar. Não posso ficar sem fazer nada, protestou. Já tô te dando trabalho demais.
Você quase morreu ontem. Acho que merece um dia de descanso. Ela me olhou com aqueles olhos escuros, cheios de uma teimosia que me lembrou Carmen. Minha esposa também era assim. Nunca conseguia ficar parada. Sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, ajudando em algo. Pelo menos me deixe ajudar com o almoço. Insistiu. Suspirei. Sabia que não ia adiantar discutir. Tá bom. Mas nada de esforço. Só me ajuda a descascar as batatas. Ela abriu um pequeno sorriso. Era o primeiro sorriso que eu via nela, e mesmo sendo discreto, iluminou o rosto dela de um jeito inesperado. Fiquei sem graça e desviei o olhar. Preparamos o almoço juntos. Arroz, feijão, carne de panela que tinha sobrado de ontem, batatas cozidas. Trabalhamos em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era pesado. Era confortável. Quando sentamos para comer, ela falou: "Posso te fazer uma pergunta?" "Você pode." "Por que você mora sozinho aqui?" A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei olhando para o prato, mexendo no arroz com o garfo, pensando se devia ou não contar. No fim, decidi que não custava nada. "Já fui casado", comecei a voz baixa, "com uma mulher chamada Carmen. A gente morava aqui junto, tocava a fazenda, tinha planos, mas ela..." Pausei, engolindo o nó na garganta. "Ela morreu faz 3 anos. Febre alta. Não deu tempo de fazer nada." "Sinto muito", disse Clara, e pela forma que falou dava para perceber que era sincero. "É, eu também." Respirei fundo. Depois que ela se foi, perdi um pouco o sentido das coisas. Continuei tocando a fazenda porque não sei fazer outra coisa, mas é só isso: acordar, trabalhar, dormir, todos os dias iguais. Deve ser solitário. "É", admiti, "mas a solidão machuca menos que a perda." Ela ficou quieta, olhando para mim, com uma expressão que não consegui decifrar. Depois disse: "Obrigada por me salvar, por me trazer aqui, por não me deixar sozinha." "De nada." Continuamos comendo. Depois de um tempo, ela falou de novo: "Sabe o que é estranho? Eu não lembro de quem eu sou, de onde vim, do que fazia, mas lembro de sensações. Lembro do gosto de café. Lembro do cheiro de chuva. Lembro da sensação de ter medo. É como se meu corpo lembrasse, mas minha mente não." "Talvez seja assim que a gente começa a lembrar", falei. "Pelas pequenas coisas primeiro." "Espero que sim." Depois do almoço, sugeri que ela descansasse mais um pouco, mas ela insistiu em sentar na varanda. Levei uma cadeira para ela e ficamos ali, olhando o horizonte. O sol estava a pino, o calor pesado, mas tinha uma brisa leve que tornava tudo mais suportável. "É bonito aqui", comentou ela, olhando para os campos. "Parece que o mundo acabou e só sobrou isso." "Às vezes parece mesmo", concordei. Ficamos ali por um tempo só observando. Os passarinhos cantavam, os grilos zumbiam. Lá longe, uma res mugia. Era o tipo de paz que eu tinha esquecido que existia quando se dividia com alguém. De repente, Clara ficou tensa. Apertou os braços da cadeira, os olhos arregalados, olhando fixo para frente. "O que foi?" perguntei, alarmado. "Eu acabei de lembrar de mais alguma coisa." "O quê?" "Um nome. Ou um lugar. Não sei ao certo." Ela fechou os olhos, tentando se concentrar. "São Miguel do Araguaia. Esse nome significa alguma coisa para mim." Meu coração deu um pulo. São Miguel do Araguaia. Era uma cidade pequena em Goiás, perto da divisa com o Tocantins, a umas 4 horas de cavalo daqui. Eu conhecia, já tinha ido algumas vezes comprar suprimentos. "Você acha que é de lá?" "Não sei. Mas esse nome, quando penso nele, sinto algo, como se fosse importante." "Posso te levar lá", ofereci, "se você quiser. Talvez alguém te reconheça. Talvez você lembre de mais coisas." Ela olhou para mim, os olhos brilhando de esperança e medo ao mesmo tempo. "Você faria isso?" "Claro. Mas você precisa estar melhor primeiro.
Daqui a uns 2, 3 dias, quando as mãos sararem um pouco, a gente vai. Obrigada, Sebastião, disse ela, e foi a primeira vez que pronunciou meu nome. Soou diferente na voz dela, mais suave, mais real. Assenti e voltei a olhar para o horizonte. O sol começava a baixar, pintando o céu de tons de laranja e roxo. A tarde se arrastava devagar, como sempre fazia aqui. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu não sentia que estava arrastando junto. Tinha alguém do meu lado, alguém que precisava de mim. E mesmo sem entender direito o que estava sentindo, sabia que algo dentro de mim tinha mudado. Não era felicidade, ainda não, mas era algo próximo de esperança. E isso, por enquanto, era suficiente. Sombras do passado. Os 2 dias seguintes passaram devagar, mas de um jeito diferente do que eu estava acostumado. A rotina continuava a mesma: acordar cedo, cuidar dos animais, consertar o que precisava ser consertado, mas agora tinha alguém ali. Clara não ficava parada. Mesmo com as mãos machucadas, insistia em ajudar. Varria a casa, lavava roupa, preparava comida. Dizia que precisava se sentir útil, que não aguentava só ficar sentada pensando. Eu entendia. Quando Carmen morreu, foi o trabalho que me salvou de enlouquecer. Se eu tivesse ficado parado, a dor teria me engolido inteiro. Na segunda noite, estávamos jantando quando Clara parou no meio de uma garfada e ficou olhando para a janela. A expressão dela mudou. O rosto ficou tenso, os olhos arregalados. "Tem alguém lá fora", sussurrou. Meu sangue gelou. Levantei rápido, fui até a janela e olhei. Não vi nada. Só a escuridão. O curral ao longe. Trovão deitado tranquilo. "Não tem ninguém", falei, tentando soar calmo. "Eu vi", insistiu ela, a voz tremendo. "Uma sombra. Passou rápido, mas eu vi. Pode ter sido um animal. Raposa, tatu, essas coisas aparecem aqui direto." Mas ela não parecia convencida. Ficou ali, olhando pela janela, os ombros tensos, as mãos apertadas. Fui até o armário da sala e peguei a espingarda velha que guardava ali. Estava enferrujada, não usava fazia anos, mas só de segurar já trazia um pouco de segurança. "Vou dar uma olhada lá fora", avisei. "Não vai", disse Clara, levantando rápido. E se for alguém perigoso?" "Por isso mesmo, prefiro saber do que ficar aqui imaginando." Saí pela porta da frente, a espingarda na mão, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. A noite estava escura, sem lua, só as estrelas iluminando fracamente. Andei pelo terreiro, olhando em volta, procurando qualquer movimento. Os grilos cantavam, o vento balançava os arbustos. Nada fora do normal. Fui até o curral. Trovão levantou a cabeça quando me viu, mas não parecia assustado. Os outros animais também estavam tranquilos. Se tivesse alguém por perto, eles teriam sentido. Dei uma volta completa pela casa. Nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada estranha, nenhum barulho suspeito. Voltei para dentro e tranquei a porta. "Não tem ninguém", falei, apoiando a espingarda na parede. Deve ter sido mesmo um bicho. Clara estava sentada na mesa, abraçada a si mesma, tremendo. Não de frio, de medo. "Eu sei o que vi", murmurou. "Tá tudo bem", falei, sentando ao lado dela. "Mesmo que tivesse alguém, já foi embora. E eu tô aqui. Não vou deixar nada acontecer." Ela me olhou e pela primeira vez vi algo além de medo. Vi confiança. Confiança de verdade. Como se acreditasse que eu realmente podia protegê-la. Terminamos o jantar em silêncio. Depois ela foi pro quarto, mas deixou a porta entreaberta. Entendi o recado. Estava com medo de dormir sozinha. Peguei um cobertor e deitei no sofá da sala, perto do corredor. Se acontecesse qualquer coisa, eu ouviria. Mas a noite passou tranquila. Nenhum barulho, nenhum sinal de perigo. Quando o dia clareou, acordei com o corpo dolorido do sofá velho, mas aliviado. No terceiro dia, as mãos de Clara estavam bem melhor. Ainda tinham feridas, mas não sangravam mais, e ela já conseguia mexer os dedos sem fazer careta de dor.
Decidi que era hora de ir até São Miguel do Araguaia. A gente vai hoje, avisei no café da manhã. Pode ser que você encontre respostas lá. E se eu não encontrar? E se ninguém me conhecer? Então a gente volta e tenta outra coisa, mas não custa tentar. Ela concordou, mesmo que a insegurança estivesse estampada no rosto. Depois do café, preparei tudo para a viagem. Coloquei água, comida, um cobertor. A viagem ia levar umas 5, 6 horas de cavalo. Selarei Trovão com cuidado e ajudei Clara a subir. Saímos cedo quando o sol ainda estava baixo. O caminho até São Miguel era pela estrada de terra que cortava a fazenda e seguia por campos abertos, passando por vilarejos pequenos e fazendas isoladas. Conhecia o trajeto de cor, mas sempre me sentia pequeno ali, no meio da imensidão do cerrado. O céu enorme, azul e limpo. O chão vermelho se esticando até o horizonte. O silêncio só quebrado pelo trote de Trovão e pelo canto dos pássaros. Clara ia na minha frente, segurando firme na sela. De vez em quando, ela olhava em volta como se estivesse procurando algo familiar. Mas não falava nada, só olhava. Depois de 2 horas cavalgando, paramos para descansar perto de um córrego. Descemos do cavalo, lavamos o rosto na água fresca, comemos um pedaço de pão e queijo que tinha trazido. Trovão bebeu água tranquilo, sacudindo a cabeça de vez em quando para espantar os insetos. Esse lugar, começou Clara, olhando em volta. Eu sinto que já passei por aqui. É possível. Essa estrada é bem usada. Quem vem do Tocantins para Goiás, passa por aqui. Ela ficou olhando para o córrego, os olhos distantes, como se estivesse tentando puxar alguma lembrança escondida no fundo da mente. Depois balançou a cabeça, frustrada. Nada, só sensações, mas nenhuma imagem clara. Vai voltar, garanti, sem saber se era verdade. Só precisa de tempo. Continuamos a viagem. O sol subia, o calor aumentava. Passamos por 2 fazendas no caminho. Numa delas, um homem velho estava consertando uma cerca. Parei para perguntar se conhecia Clara. Ele olhou para ela por um tempo, depois balançou a cabeça. Nunca vi essa moça. Ela tá perdida? Mais ou menos, respondi, sem dar muitos detalhes. Se ouvir falar de alguém procurando uma mulher desaparecida, pode avisar que ela tá comigo. Na fazenda do Sebastião, perto de Porangatu. O homem concordou, mas era claro que achava a situação estranha. Não o culpava. Quando chegamos em São Miguel do Araguaia, já passava das 2 da tarde. A cidade era pequena, pouco mais que um vilarejo grande. Tinha uma rua principal de terra batida, algumas lojas, um mercado, um posto de gasolina, uma igrejinha branca no meio da praça. Poucas pessoas na rua por causa do calor. Descemos do cavalo na frente do mercado. Amarrei Trovão num poste e entramos. O dono, seu Valdemar, um homem gordo de bigode grisalho, estava atrás do balcão. Sebastião, faz tempo que não te vejo por aqui, cumprimentou sorrindo. Pois é, seu Valdemar, ando ocupado com a fazenda. Imagino. E quem é a moça? Ela se chama Clara. Tô tentando ajudar ela a achar a família. Você por acaso conhece ela? Já viu por aqui? Seu Valdemar ajustou os óculos e olhou para Clara com atenção. Demorou um tempo, franzindo a testa, mas depois balançou a cabeça. Não, nunca vi. Mas posso perguntar para os outros. Deixa eu chamar a Dona Lourdes. Ela conhece todo mundo na região. Dona Lourdes era a esposa dele, uma senhora baixinha de cabelo branco preso num coque. Ela veio da cozinha limpando as mãos no avental e olhou para Clara com curiosidade. Boa tarde, minha filha. Tá perdida? Mais ou menos, respondeu Clara, a voz baixa. Eu não lembro de muita coisa, mas esse lugar parece familiar. Familiar como? Você já morou aqui? Não sei, só sinto que já passei por aqui. Dona Lourdes franziu a testa, pensativa. Ficou olhando para Clara por um tempo longo e então seu rosto mudou. Ficou sério, preocupado. Espera aí, murmurou. Tem uma moça que desapareceu faz uns dias.
O nome dela é... Deixa eu lembrar. Clara! É isso mesmo? Clara Mendes? Meu coração disparou. Clara deu um passo à frente, os olhos arregalados. Clara Mendes? Esse é meu nome? Acho que sim, minha filha. Seu José, que tem um sítio perto daqui, veio avisar que a sobrinha dele tinha sumido. Ela veio visitar ele, e numa noite saiu de carro para ir até Formoso do Araguaia e não voltou. Acharam o carro dela abandonado na beira da estrada, todo amassado, como se tivesse saído da pista. Mas não acharam ela. Onde? Perguntei, a voz tensa. Onde acharam o carro? Na BR-242, perto do trevo para Caseara. Seu José até foi até lá procurar, mas não tinha sinal dela. A polícia disse que pode ter sido acidente, pode ter sido assalto, não sabem. Faz uns 5 dias isso. 5 dias. O tempo batia. Clara tinha aparecido na ponte faz 3 dias. Se ela tinha ficado perdida, machucada, sem memória, podia ter vagado por 2 dias antes de chegar lá. E esse seu José, onde ele mora? Perguntei. No sítio dele, a uns 10 quilômetros daqui. Saindo da cidade, sentido Caseara, tem uma entrada à direita, bandeira verde na porteira. Não tem erro. Agradeci e saímos do mercado. Clara estava pálida, as mãos tremendo. Clara Mendes, repetiu, como se estivesse testando o nome. É estranho. Parece certo, mas ao mesmo tempo distante. Vamos até o sítio do seu tio, falei. Talvez quando você ver ele, lembre de tudo. Montamos em trovão de novo e seguimos as instruções de Dona Lourdes. Achamos a entrada com a bandeira verde e seguimos pela estrada de chão batido até chegar numa casa simples, cercada por um pomar de mangas. Tinha uma caminhonete velha estacionada na frente e algumas galinhas ciscando no terreiro. Descemos do cavalo e bati na porta. Um homem de uns 60 anos, magro, de boné surrado e camisa xadrez, abriu. Boa tarde, cumprimentei. O senhor é José Mendes? Sou. Quem pergunta? Meu nome é Sebastião. Eu acho que encontrei sua sobrinha. O rosto dele mudou na hora. Os olhos se encheram de lágrimas. A boca tremeu. Ele olhou para Clara parada atrás de mim e soltou um grito abafado. Clara, minha menina! Graças a Deus! Ele correu e abraçou ela com força. Clara ficou rígida no início, sem saber como reagir, mas depois relaxou e retribuiu o abraço timidamente. Seu José chorava, apertando ela contra o peito, repetindo "graças a Deus" várias vezes. Quando finalmente se separaram, ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhando nos olhos. Onde você estava, menina? Eu procurei em todo lugar, a polícia, os vizinhos, todo mundo está procurando você. Clara hesitou, a voz fraca. Eu não lembro, tio. Não lembro de nada. Como assim, não lembra? Ela perdeu a memória, expliquei. Achei ela numa situação complicada. Está se recuperando aos poucos. Seu José ficou olhando para mim, tentando processar tudo. Depois olhou de novo para Clara, para o corte na testa dela, para os curativos nas mãos. Entra, entra, disse, empurrando a porta. Vamos conversar direito. Entramos na casa pequena e simples. Seu José preparou café e sentamos na mesa da cozinha. Ele contou tudo o que sabia. Clara tinha vindo visitá-lo fazia 1 semana. Morava em Palmas, trabalhava numa escola como professora. Era viúva também. O marido tinha morrido num acidente de moto 3 anos atrás. Não tinha filhos. Vinha visitar o tio de vez em quando para fugir da solidão da cidade grande. Naquela noite, 5 dias atrás, ela disse que ia até Formoso do Araguaia buscar uns remédios para o tio. Pegou a caminhonete velha dele e saiu. Devia ter voltado em 2 horas, mas não voltou. Seu José esperou a noite inteira. No dia seguinte, foi procurar. Achou a caminhonete abandonada na beira da estrada, amassada na frente, o para-brisa rachado, como se tivesse batido em algo. Ou alguém tivesse batido nela. As portas abertas. Nenhum sinal de Clara. A polícia foi acionada, mas não acharam nada.
Sem corpo, sem pistas, sem nada. E agora, 5 dias depois, ela aparecia na minha fazenda, sem memória, depois de quase morrer nas garras de uma onça numa ponte perdida no meio do nada. "O que aconteceu, Clara?" perguntou seu José, a voz embargada. "O que aconteceu com você naquela noite?" Clara fechou os olhos, as mãos apertadas no colo. Ficou em silêncio por um tempo longo. Quando abriu os olhos de novo, estavam cheios de lágrimas. "Eu não sei, tio. Eu juro que não sei. Só lembro de chuva, trovão e alguém gritando. Mas não consigo ver os rostos, não consigo entender o que aconteceu." Seu José suspirou fundo e pegou a mão dela. "Tá tudo bem, menina. O importante é que você tá viva. O resto a gente descobre." Mas enquanto eles conversavam, uma sensação ruim crescia no meu peito. Porque agora eu sabia que Clara não tinha se perdido por acaso. Alguém tinha feito ela sair da estrada. E talvez esse alguém ainda estivesse procurando por ela. A tempestade. Ficamos no sítio de seu José até o fim da tarde. Ele insistiu que a gente jantasse lá, e mesmo com minha vontade de voltar logo para a fazenda, achei melhor aceitar. Clara precisava ficar perto do tio, tentar puxar mais lembranças. E eu precisava entender melhor o que tinha acontecido naquela noite. Enquanto seu José preparava a comida, conversei com ele na varanda. O céu já estava escurecendo, nuvens pesadas se acumulando no horizonte, cheiro de chuva no ar. "Seu José, o senhor tem ideia de quem podia querer fazer mal para Clara?" Ele acendeu um cigarro, as mãos tremendo um pouco. "Não faço ideia, Sebastião. Clara é uma moça quieta, trabalhadora. Nunca se meteu em confusão. Depois que o marido morreu, ela se fechou ainda mais. Só trabalhava e ficava em casa. E naquela noite, ela falou alguma coisa estranha antes de sair? Parecia preocupada, com medo?" Ele pensou por um tempo, puxando o cigarro, os olhos perdidos na fumaça. "Agora que você fala, ela estava meio nervosa, sim. Atendeu uma ligação no celular dela e ficou tensa. Saiu para o quintal para conversar. Quando voltou, disse que precisava ir até Formoso buscar os remédios. Mas eu achei estranho porque não era urgente. Podia esperar para o outro dia. E o celular onde está? Não sei. Não estava na caminhonete quando achei. A bolsa dela também tinha sumido. Meu estômago embrulhou. Aquilo não tinha sido acidente. Alguém tinha encurralado ela. Talvez batido na caminhonete de propósito, levado as coisas dela. E Clara tinha fugido, ferida, assustada, sem direção. Tinha vagado pela serra até chegar na ponte. E lá, entre a onça e o abismo, quase tinha encontrado o fim. "E o senhor avisou a polícia que ela apareceu?" "Ainda não. Quero esperar ela lembrar de mais coisa. Se a gente avisar agora, vão querer interrogar ela, e ela mal lembra do próprio nome." Concordei, mas tinha um nó no peito. Se alguém tinha tentado machucar Clara, talvez ainda estivesse procurando. E quanto mais tempo passasse sem avisar as autoridades, mais perigoso ficava. Jantamos carne assada com mandioca e arroz. Clara comeu pouco, distraída, perdida nos próprios pensamentos. Seu José tentava puxar conversa, lembrando de histórias antigas para ver se ela reconhecia algo, mas não funcionava. Ela só balançava a cabeça, os olhos distantes. Quando terminamos, o céu já estava quase preto. Trovão ribombava longe, relâmpagos rasgavam o horizonte. "Vai chover pesado", comentou seu José, olhando pela janela. "Sebastião, vocês deviam ficar aqui hoje. Não é seguro viajar com esse tempo." Olhei para fora. Ele tinha razão. A tempestade estava chegando rápido. Mas algo dentro de mim insistia que a gente precisava ir embora. Não conseguia explicar, mas sentia que ficar ali era errado. "A gente precisa voltar", falei. "Tenho animais para cuidar. E a fazenda fica longe. Se deixar para amanhã, pode complicar mais." "Sebastião, olha o tamanho dessa nuvem. Daqui a pouco cai o mundo." "A gente aguenta. Já peguei chuva antes."
Ele não gostou, mas não insistiu. Despedimo-nos. Seu José abraçou Clara de novo, fazendo ela prometer que voltaria logo. E você, Sebastião? Disse ele, me encarando sério. Cuida dela para mim, não deixa nada acontecer. Pode deixar. Montamos em trovão. O vento já soprava forte, levantando poeira. Os primeiros pingos começaram a cair quando saímos do sítio. Grossos, pesados, batendo na nossa pele como pedrinhas. Em poucos minutos virou chuvarada. A visibilidade ficou quase zero. A água caía com tanta força que parecia uma cortina na nossa frente. Trovão andava devagar, desconfiado, sentindo o chão encharcado ficando escorregadio. Eu segurava firme nas rédeas com uma mão e Clara com a outra. Ela estava encharcada, tremendo de frio, mas não reclamava. Sebastião! Gritou ela por cima do barulho da chuva. Não dá para continuar assim. Só mais um pouco. Tem um galpão abandonado perto daqui. A gente espera a chuva passar lá. Forcei a memória tentando lembrar onde ficava. Tinha passado por ali algumas vezes, mas sempre de dia, com sol. Na escuridão e na chuva, tudo parecia diferente. Continuei cavalgando, procurando qualquer referência. Um relâmpago iluminou o caminho por um segundo e vi o galpão, uns 100 metros à frente, meio escondido entre as árvores. Esporeei trovão e seguimos. Quando chegamos, desci rápido e ajudei Clara a descer. Ela estava gelada, os lábios roxos. Empurrei a porta velha do galpão. Rangeu, resistiu, mas abriu. Entramos. O lugar era abandonado há anos. Telhado com buracos, chão de terra batida, algumas ferramentas enferrujadas, encostadas na parede. Mas era melhor que nada. Pelo menos estava seco. Amarrei Trovão num canto onde o teto ainda estava inteiro. Ele sacudiu o corpo, espalhando água para todo lado. Clara estava parada no meio do galpão, abraçada a si mesma, tremendo violentamente. Precisa tirar essa roupa molhada, falei. Ou vai pegar uma pneumonia. Não trouxe roupa seca, disse ela, os dentes batendo. Abri o saco que tinha trazido. Tinha um cobertor, mas também estava molhado. Droga! Olhei em volta, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. Achei uns sacos velhos de ração, rasgados, mas ainda grandes. Melhor que nada. Vira de costas, pediu Clara. Obedeci. Ouvi o barulho dela tirando a roupa molhada, torcendo, depois se enrolando nos sacos. Quando disse que podia virar, ela estava sentada no chão, encostada na parede, tremendo menos, mas ainda com frio. Sentei ao lado dela. Tirei minha camisa molhada e torci também. O frio entrava pelos ossos, mas já tinha passado por pior. Lá fora, a tempestade aumentava. O vento uivava, batendo nas paredes do galpão. A chuva martelava no telhado furado, pingando em vários pontos. Relâmpagos iluminavam tudo por segundos, seguidos de trovões que faziam o chão tremer. Obrigada, disse Clara de repente. Por tudo, por me salvar, por me trazer até meu tio, por estar aqui agora. Já falei, não precisa agradecer. Preciso sim. Você não me conhecia. Podia ter me deixado lá. Podia ter me entregado para a polícia e seguido sua vida. Mas não fez isso. Fiquei em silêncio, olhando para a chuva lá fora. Não sabia o que dizer. Por que você fez isso, Sebastião? Insistiu ela. Por que se importou? A pergunta ficou pendurada no ar. Por que eu tinha me importado? Podia ter passado direto. Podia ter chamado a polícia e pronto. Mas não fiz. Por quê? Porque comecei, buscando as palavras certas. Porque já perdi gente que amava sem poder fazer nada. E quando vi você lá, pendurada naquela corda, prestes a cair, não podia deixar acontecer de novo. Não podia ficar parado assistindo. Você ainda ama sua esposa. Não era pergunta, era afirmação. Sempre vou amar, admiti. Mas ela se foi, e eu fiquei. E tem dias que eu não entendo por quê. Por que ela foi, e eu fiquei. Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Clara,
Encostou a cabeça na minha ombro. Fiquei tenso no começo, mas depois relaxei. Era só alguém buscando conforto, nada mais. Eu também perdi alguém, disse ela, a voz baixa. Não lembro dos detalhes, mas lembro da dor, do vazio, da sensação de que nunca mais ia ser inteira de novo. Seu tio me contou, seu marido morreu num acidente. Eu não lembro dele, sussurrou, e a voz dela quebrou. Não lembro do rosto, da voz, de nada, mas lembro da dor de ter perdido. Como isso é possível? Como eu posso lembrar do sentimento, mas não da pessoa? Não sei, admiti. Mas acho que é porque a dor fica mais funda, marca mais. Mesmo quando a gente esquece tudo, a dor fica. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a tempestade. Depois de um tempo, Clara falou de novo. Sebastião, eu lembrei de mais uma coisa. O quê? Naquela noite, na caminhonete. Eu lembro agora. Eu não estava sozinha. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como assim? Tinha alguém no banco de trás. Um homem. Eu ouço a voz dele. Grave, ameaçadora. Ele estava me obrigando a dirigir. Dizia que se eu não fizesse o que ele mandasse, ia me machucar. O sangue gelou nas minhas veias. Clara, você lembra de mais alguma coisa? O que ele queria? Por que estava te ameaçando? Ela apertou os olhos, tentando puxar a memória, mas balançou a cabeça frustrada. Não consigo ver direito. Só ouço a voz. E lembro do medo, muito medo. Eu tentei desviar de algo na estrada. A caminhonete derrapou, bateu e... Aí é só escuridão. E o homem, ele saiu da caminhonete? Não sei, mas acho que sim. Porque se ele tivesse ficado lá, teriam achado o corpo também. Minha mente trabalhava rápido, juntando as peças. Clara tinha sido sequestrada, ou ameaçada de alguma forma. O homem tinha obrigado ela a dirigir. Mas ela tinha tentado escapar, ou perdido o controle e batido. Tinha fugido, ferida, desorientada. E o homem tinha levado as coisas dela, o celular, a bolsa, para apagar pistas. A gente precisa avisar a polícia, falei. Isso não foi acidente, foi crime. Mas eu não lembro de nada concreto. Não consigo descrever ele, não sei por que ele fez isso. A polícia não vai acreditar. Vão sim, e vão te proteger. Proteger de quê? Eu não sei nem quem está atrás de mim. A voz dela subiu, cheia de desespero. Segurei os ombros dela, firme, mas gentil. Calma, a gente vai descobrir. Mas não pode ficar assim, sem proteção, sem ninguém saber o que aconteceu. Amanhã a gente volta na cidade e fala com a polícia. E até lá eu te protejo, entendeu? Ela me olhou nos olhos e vi ali um misto de medo e confiança. Assentiu devagar. Entendi. A chuva começou a diminuir. O vento acalmou, mas a sensação de perigo não passou, porque agora eu sabia. Clara não tinha se perdido, ela tinha escapado, e quem quer que tivesse tentado machucá-la ainda estava lá fora, procurando, esperando, e não ia parar até encontrar. Olhei para a porta do galpão, para a escuridão lá fora, e apertei o cabo da faca que sempre carregava na cintura. Se alguém viesse atrás dela, ia ter que passar por mim primeiro. E eu não ia deixar barato. Não dessa vez. Cerco na escuridão. A chuva parou perto da meia-noite. O silêncio que veio depois era quase tão pesado quanto a tempestade. Só o pingar lento da água caindo do telhado furado e o vento fraco balançando as árvores lá fora. Clara tinha adormecido encostada em mim, a respiração lenta e pesada. Eu não conseguia dormir. Ficava olhando para a porta entreaberta, para a escuridão lá fora, cada músculo tenso. Não podia tirar da cabeça o que ela tinha dito. Um homem no banco de trás. Uma voz ameaçadora. Alguém que tinha forçado ela a dirigir e depois desaparecido sem deixar rastro. E agora Clara estava aqui, sem memória completa, vulnerável, sem saber quem estava caçando ela, ou por quê. Trovão roncou baixo no canto onde estava amarrado. Levantei a cabeça, alerta. O cavalo estava inquieto, sacudindo a cabeça.
as orelhas viradas para a porta. Conhecia meu cavalo bem o suficiente para saber quando algo estava errado. Levantei devagar, tentando não acordar Clara. Peguei a faca da cintura e fui até a porta. Empurrei um pouco e olhei para fora. A noite estava escura, as nuvens cobrindo as estrelas. Mas a chuva tinha parado e dava para enxergar as silhuetas das árvores, o caminho de lama à frente. Não vi nada, mas senti aquela sensação de ser observado, de ter olhos escondidos na escuridão, esperando o momento certo. Trovão sacudiu de novo, mais forte dessa vez. Bufou alto. Sebastião? A voz de Clara baixa, assustada. O que foi? Fica quieta, sussurrei. Acho que tem alguém lá fora. Ouvi ela se levantar, vir para perto. Estava tremendo, mas não de frio. Eu tenho certeza? Trovão não mente. Ele sente quando tem gente estranha por perto. Fiquei parado na porta, a faca na mão, os olhos varrendo a escuridão. Cada segundo parecia uma eternidade. Então ouvi um barulho baixo, galhos quebrando, passos lentos sobre a lama, alguém se aproximando. Recuei um passo, puxando Clara comigo. Apontei para o canto mais escuro do galpão. Vai para lá. Se esconde atrás daquelas caixas velhas e não faz barulho. E você? Vou ver quem é. Sebastião? Não. Vai! Ela obedeceu, se arrastando para o canto e se escondendo atrás de umas caixas de madeira podre. Fiquei na frente da porta, a faca firme na mão, o coração batendo forte no peito. Os passos se aproximaram, lentos, calculados. Quem quer que fosse, sabia que a gente estava ali. Não era alguém passando por acaso. Então vi uma silhueta se movendo entre as árvores. Depois outra. 2 pessoas. Talvez 3. Difícil saber na escuridão. Vinham devagar, cercando o galpão pelos lados. Meu sangue gelou. Não era um encontro casual. Era uma emboscada. Sebastião! A voz veio de fora, grave, arrastada. Sei que tá aí dentro e sei que a mulher tá com você. Não respondi. Fiquei imóvel, controlando a respiração. Escuta aqui, amigo, continuou a voz. A gente não quer problema com você. Só queremos a mulher. Entrega ela e você sai ileso. Apertei o cabo da faca. Cada fibra do meu corpo gritava para eu fazer alguma coisa, mas sabia que precisava ser inteligente. Eram pelo menos 2, talvez mais. Provavelmente armados. Eu só tinha uma faca. Não vou entregar ninguém, gritei de volta, a voz firme mesmo com o medo comendo por dentro. Dá-o fora daqui antes que eu chame a polícia. Uma risada, fria, debochada. Polícia? Aqui? No meio do nada? Até eles chegarem, já vamos estar longe, velho. E você pode estar morto. Se vocês chegarem perto, garanto que não saio sozinho. Silêncio. Longo. Pesado. Então, a voz de novo. Você não sabe em que se meteu. Essa mulher viu coisas que não devia. Se ela lembrar, vai colocar gente importante em apuros. A gente só está fazendo o nosso trabalho. Que trabalho? Matar gente inocente? Inocente? A risada voltou. Ela é testemunha, amigo, e testemunha não pode ficar viva. As palavras me atingiram como um soco. Clara não era vítima de um assalto aleatório. Ela tinha visto algo, sabia de algo, e agora pessoas perigosas queriam se livrar dela antes que ela lembrasse. Olhei para trás. Conseguia ver os olhos dela brilhando no escuro, arregalados de terror. Ela tinha ouvido tudo. Última chance, velho, gritou o homem. Entrega a mulher ou a gente invade. E não vai ser bonito. Minha mente corria. Precisava ganhar tempo, pensar numa saída. Se eles invadissem, não tínhamos chance, mas se eu conseguisse segurá-los até o dia clarear, talvez alguém passasse pela estrada, talvez pudéssemos fugir. Tá bom, gritei. Mas me dá 1 minuto. Ela tá machucada, precisa se levantar. 1 minuto, nem mais nem menos. Corri até Clara. Ela estava pálida, tremendo violentamente. Sebastião, o que a gente faz? Sussurrou a voz desesperada. A gente foge.
Como? Eles estão do lado de fora. Tem uma abertura no fundo do galpão. Vi quando entramos. Dá para passar. A gente sai por ali, pega trovão e dispara. E se eles virem? Não vão, tão concentrados na porta da frente. Fui até trovão, desamarrei ele com mãos trêmulas. O cavalo estava nervoso, sacudindo a cabeça, mas obedeceu quando puxei as rédeas. Levei ele até os fundos do galpão. Tinha uma abertura entre as tábuas, larga o suficiente para passar. Só precisávamos ser rápidos e silenciosos. Você vai primeiro, sussurrei para Clara. Depois eu passo o cavalo e a gente corre. Ela hesitou, o medo estampado no rosto, mas assentiu. Começou a passar pela abertura. As tábuas rangeram. O barulho ecoou no silêncio. Ei, eles estão fugindo! Droga! Nos ouviram. Vai, vai agora! Gritei, empurrando o trovão pela abertura. O cavalo resistiu, mas insisti, e ele passou. Clara já estava do outro lado. Passei correndo, arranhando o braço nas tábuas, mas nem senti. Ouvi passos correndo atrás do galpão, gritos, xingamentos. Sobe! Gritei, ajudando Clara a subir no cavalo. Montei atrás dela num salto e esporeei com força. Trovão disparou, a escuridão engoliu a gente, galhos batiam no rosto, no corpo. A lama espirrava para todo lado. Trovão corria cego, guiado só pelo instinto, desviando de árvores por pouco. Atrás, ouvi o barulho de um motor. Faróis cortaram a escuridão. Tinha uma moto, talvez duas. Vinham atrás. Mais rápido, Trovão! Mais rápido! O cavalo deu tudo o que tinha. Os músculos trabalhavam sob a pele, o suor escorrendo, mas uma moto era mais rápida. Os faróis se aproximavam. Ouvi o ronco do motor ficando mais alto, mais perto. Então, um tiro. O estampido rasgou a noite. A bala passou assobiando perto da minha cabeça. Clara gritou. Abaixei o corpo, cobrindo ela, e esporeei Trovão com mais força. Outro tiro. Esse acertou uma árvore perto, lascando a casca. Estavam atirando para matar. Vira à esquerda! Gritei para o cavalo, puxando as rédeas. Trovão obedeceu, entrando numa trilha mais estreita entre as árvores. A moto tentou seguir, mas a trilha era apertada demais. Ouvi o barulho dela derrapando, o piloto xingando. Continuamos. A floresta ficava mais densa. Galhos baixos, raízes no chão, buracos cheios de água. Perigoso, mas era nossa única chance. Cavalgamos por tempo que pareceu eterno, até que os barulhos atrás sumiram. Só restou o som da nossa respiração ofegante e do trote cansado de Trovão. Puxei as rédeas. O cavalo parou, tremendo, exausto. Desci e ajudei Clara a descer também. Ela mal conseguia ficar de pé. Caiu de joelhos na lama, soluçando. Eles queriam me matar, chorava. Eles iam me matar. Agachei ao lado dela, segurei os ombros dela. Mas não mataram. E não vão. A gente vai sair disso. Como, Sebastião? Como? Eles sabem onde eu tô. Vão continuar vindo. Então a gente vai para a polícia agora. Sem esperar. Vamos até a delegacia mais próxima e contamos tudo. E se eles tiverem subornado a polícia também? Você ouviu. Disseram que tem gente importante envolvida. Ela tinha razão. Se fosse algo grande o suficiente para mandar matadores atrás dela, podia ter corrupção envolvida. Confiar cegamente na polícia podia ser um erro fatal. Então a gente vai direto para Goiânia. Decidi. Para a capital. Para o Ministério Público, para a imprensa, para quem for. Mas a gente não pode ficar aqui. É perigoso demais. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Levantou devagar, ainda tremendo, mas mais firme agora. Tinha algo nos olhos dela. Não era só medo, era raiva, determinação. Eu quero lembrar, disse, a voz baixa, mas dura. Quero lembrar o que eu vi. Quero saber quem são esses homens e por que querem me morta. E quando eu lembrar, vou fazer eles pagarem. Olhei para ela. A mulher frágil que tinha salvado na ponte não estava mais ali.
No lugar, tinha alguém que tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato, tinha fugido de uma onça, tinha escapado de matadores de aluguel. Alguém forte, mais forte do que imaginava. Vamos descansar um pouco, falei. Só até clarear. Depois a gente segue. Achamos uma árvore grande, com raízes grossas, que formavam uma espécie de abrigo. Sentamos ali, encostados no tronco. Trovão pastava perto, ainda ofegante. O céu começava a clarear no horizonte. A noite mais longa da minha vida estava terminando. Clara encostou a cabeça no meu ombro de novo. Dessa vez, passei o braço em volta dela. Não era romance. Era proteção. Era a promessa silenciosa de que não ia deixar nada acontecer com ela. Enquanto o sol nascia devagar, pintando o céu de rosa e laranja, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Não importava quem estivesse atrás dela. Não importava quantos fossem. Não importava o perigo. Eu ia proteger Clara, até o fim, porque já tinha perdido muita coisa na vida. E não ia perder mais ninguém. Não enquanto tivesse fôlego. A memória desperta. O sol nasceu devagar, iluminando a floresta encharcada. A luz atravessava as folhas, criando sombras longas no chão de lama. Os pássaros começaram a cantar, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas eu sabia. Cada músculo do meu corpo sabia. Tínhamos escapado por pouco. Clara ainda estava encostada em mim, mas não dormia. Sentia ela tensa, o corpo rígido, a respiração irregular. Estava pensando, tentando lembrar. Sebastião, disse ela de repente, sem levantar a cabeça. Eu preciso que você me leve de volta. De volta para onde? Para a estrada onde acharam a caminhonete. Preciso ver o lugar. Acho que vai me ajudar a lembrar. Franzi a testa. Clara, é perigoso. Aqueles homens podem estar por perto, procurando. Eu sei, mas não posso continuar assim. Não posso fugir para sempre sem saber do que estou fugindo. Preciso lembrar. Preciso entender o que eu vi, o que eu sei, porque eles querem me matar. A voz dela era firme, determinada. Não tinha mais o tremor de medo da noite passada. Tinha algo diferente agora. Uma força que vinha de algum lugar profundo. Olhei para ela. Os olhos ainda inchados de chorar, o rosto sujo de lama e arranhado pelos galhos, mas havia uma intensidade ali que não dava para ignorar. Tá bem, concordei, contra todos os meus instintos. Mas a gente vai com cuidado. Ao primeiro sinal de perigo a gente sai. Combinado. Levantamos. Trovão estava melhor, tinha descansado e comido um pouco de capim. Montamos de novo e comecei a traçar o caminho na cabeça. A estrada onde tinham achado a caminhonete ficava perto do trevo para Caseara, uns 20 quilômetros dali. Levaria umas 2 horas cavalgando com cuidado. Seguimos por trilhas secundárias, evitando as estradas principais. Não queria cruzar com ninguém. Não queria dar chance dos homens da noite passada nos acharem de novo. O sol subia, o calor aumentava. O cheiro de terra molhada, misturado com mato verdejante, enchia o ar. Em outras circunstâncias, seria bonito. Mas agora, só conseguia pensar no perigo que cercava a gente. Depois de quase 2 horas, chegamos perto da BR-242. Parei numa elevação de onde dava para ver a estrada lá embaixo. Tinha alguns caminhões passando, um carro ou outro. Tudo parecia normal, mas meu estômago estava embrulhado. Ali, apontou Clara de repente, a voz tensa. Ali, naquela curva. É lá que acharam a caminhonete. Olhei. Era uma curva fechada, cercada por mata dos 2 lados. Dava para ver marcas de derrapagem no asfalto, algumas ainda visíveis, mesmo depois de dias. E no acostamento tinha sinais de que algo pesado tinha saído da pista e batido. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntei uma última vez. Tenho. Descemos até a estrada. Amarrei Trovão numa árvore afastada e fomos caminhando até a curva. O coração batia forte. Cada barulho de carro me fazia olhar em volta, tenso. Chegamos no ponto exato.
Clara ficou parada ali, olhando para o chão, para os arbustos amassados, para as marcas de pneu. Fechou os olhos, respirou fundo. Era noite. Começou a dizer, a voz distante, como se estivesse em transe. Estava chovendo forte. Eu dirigia a caminhonete do meu tio, as mãos suadas no volante, e ele estava atrás de mim. Quem? O homem. Não consigo ver o rosto ainda, mas lembro da voz, grave, ameaçadora. Ele dizia para eu continuar dirigindo. Dizia que se eu tentasse parar, ele ia me machucar. Ia machucar meu tio também. Fiquei em silêncio, deixando ela falar. Não podia interromper agora. Ele tinha uma arma, encostada na minha nuca. Sentia o metal frio. Meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ela abriu os olhos, olhando para a curva. E então apareceu outro carro, vindo na direção contrária, buzinando, as luzes altas me cegando. Tentei desviar, mas a voz dela falhou. Levou a mão à cabeça, apertando as têmporas. Senti que estava voltando. A memória estava voltando. A caminhonete derrapou. Continuou, a voz trêmula. Girou, bateu. Ouvi o barulho de vidro quebrando, de metal amassando. A dor, muita dor na cabeça. E então, silêncio. E o homem? Ele saiu. Ouvi a porta se abrindo, passos se afastando, vozes lá fora. Mais de uma pessoa. Eles conversavam, diziam que precisavam se livrar do corpo, que não podia deixar rastro. Acharam que eu tinha morrido. Meu sangue gelou. Mas você não morreu. Não. Fingi. Fiquei imóvel, mal respirando, com tanto medo que achei que ia morrer de verdade só do coração parar. Ouvi eles revirando a caminhonete, pegando meu celular, minha bolsa. Depois os passos se afastaram. O barulho de um carro indo embora. E eu esperei. Esperei até ter certeza que eles tinham ido. Então saí. E fugiu. Sim, estava tonta, sangrando. Mal conseguia andar direito. Entrei no mato. Andei. Não sei por quanto tempo. Só andei. Até que... Não lembro mais nada até acordar na ponte. Ela abriu os olhos, agora cheios de lágrimas. Mas não eram só lágrimas de medo. Eram de raiva, de revolta. Eles iam me enterrar, Sebastião. Iam me jogar em algum buraco e fingir que eu nunca existi. Mas você sobreviveu, falei, segurando os ombros dela. Você é mais forte do que eles pensavam. Mas ainda não lembro de tudo. Não lembro por que ele me sequestrou. O que eu vi, o que eu sei que é tão perigoso assim. Vai lembrar. Com o tempo, vai lembrar. Ela balançou a cabeça, frustrada. Olhou em volta como se procurasse mais alguma coisa que pudesse despertar a memória. E então seus olhos pararam em algo. Uma marca no chão. Pneus, mas não de caminhonete, de carro grande e recente, muito recente. Sebastião, a voz dela ficou tensa. Olha isso. Fui até onde ela apontava. As marcas eram claras. Um carro tinha parado ali. Hoje. Talvez horas atrás. E tinha saído em direção à mata, seguindo uma trilha estreita que eu não tinha notado antes. Eles voltaram. Sussurrei. Devem ter percebido que você sobreviveu e voltaram para procurar. Ou, Clara olhou para a trilha, a expressão mudando. Ou tem algo aqui que eles não queriam que ninguém achasse. Clara não. Mas ela já estava andando em direção à trilha. Corri atrás. Para! A gente não sabe o que tem aí. Por isso mesmo preciso ver. Sebastião, se tem algo escondido aqui, pode ser a resposta. Pode ser o que eu vi. Ela tinha razão, mas cada instinto meu gritava perigo. Ainda assim, não ia deixá-la ir sozinha. Seguimos pela trilha. Era estreita, coberta de mato, difícil de ver. Mas alguém tinha passado por ali. E recentemente, depois de uns 50 metros, a trilha se abria numa clareira. E no meio da clareira tinha uma caminhonete velha, coberta por galhos e lona verde. Tentativa mal feita de esconder. Clara ficou paralisada. Essa caminhonete... sussurrou. Eu conheço essa caminhonete.
Nos aproximamos devagar. Tirei os galhos que cobriam a traseira. A placa estava coberta de lama, mas limpei com a mão. Número de Tocantins. Sebastião! A voz de Clara estava estranha, aguda, aterrorizada. Abre a traseira. Clara, eu não acho que... Abre! Puxei a lona que cobria a caçamba e gelei. Dentro tinha sacos, dezenas deles, grandes, pesados, e pelo cheiro que vinha dali, eu já sabia o que era antes mesmo de abrir. Drogas. Quilos e quilos de drogas. Meu Deus! Sussurrou Clara, a mão na boca. Eu lembro agora. Eu lembro de tudo. Virou para mim, os olhos arregalados. Eu vi eles carregando isso. Era de noite, eu estava voltando de Formoso. Parei na beira da estrada porque o pneu furou. E vi eles. 3 homens transferindo essas sacolas de uma caminhonete para outra. Tentei ser discreta, tentei não chamar atenção, mas eles me viram. E então um deles veio até mim. O homem de voz grave. Disse que eu tinha visto algo que não devia. Me obrigou a entrar na caminhonete do meu tio e... A voz dela falhou. As lágrimas escorriam livres agora. Eles iam me matar, Sebastião. Não só por ter visto, mas porque se eu contasse para alguém, toda a operação deles ia desmoronar. Eles devem traficar por essa rota faz tempo. E eu dei azar de estar no lugar errado na hora errada. Minha mente trabalhava rápido. Tráfico de drogas, operação grande, certamente envolvia mais gente. Talvez polícia corrupta, políticos, empresários. Por isso os matadores eram tão determinados. Por isso tinham recursos para nos perseguir. A gente precisa sair daqui. Agora, falei pegando o braço dela, mas já era tarde. Ouvi o barulho de motor. Não um, vários. Vinham pela trilha. Rápido. Estávamos cercados e dessa vez não tinha para onde correr. Entre o abismo e a redenção, o barulho dos motores ficava mais alto a cada segundo. Meu coração disparou. Olhei em volta, procurando desesperadamente uma saída. A clareira era pequena, cercada de mata densa dos 3 lados. Só tinha uma saída, a trilha por onde tínhamos vindo, e era exatamente por ali que eles estavam chegando. Sebastião, o que a gente faz? A voz de Clara tremeu, mas havia firmeza ali também. Ela não ia desistir, não agora. A mata. A gente entra na mata e se esconde. É nossa única chance. Corri até a borda da clareira, puxando Clara pela mão. A vegetação era fechada, cheia de espinhos e cipós, mas não tinha escolha. Começamos a nos enfiar por entre os arbustos quando os primeiros veículos apareceram na trilha. 2 caminhonetes, grandes, vidros escuros, pararam na entrada da clareira, bloqueando qualquer fuga. As portas se abriram e homens desceram. 5 ao todo, todos armados, revólveres, espingardas. Um deles tinha até um rifle. Nos jogamos no chão atrás de um tronco caído, tentando ficar invisíveis. Meu corpo inteiro estava tenso, a mão apertada no cabo da faca. Clara respirava rápido demais ao meu lado. Coloquei a mão no ombro dela, apertei levemente. Um sinal silencioso. Calma. Precisamos ficar calmos. Tá vendo? Disse um dos homens, voz grave e arrastada. Reconheci. Era a mesma voz da noite passada no galpão. Eu disse que a mulher ia voltar aqui. Gente desesperada sempre volta para o lugar do crime. É instinto. E o velho que estava com ela? Perguntou outro, mais novo, nervoso. Deve estar por perto. Varre a área. Eu quero os 2. Vivos se possível. Mortos se necessário. Os homens se espalharam pela clareira. 2 foram verificar a caminhonete coberta. Os outros 3 começaram a andar em nossa direção, olhos atentos, armas em punho. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que iam ouvir. Clara estava pálida, os lábios tremendo. Apertei mais o ombro dela. Não podíamos nos mover. Um barulho, um movimento e estávamos mortos. Um dos homens passou a menos de 3 metros de onde estávamos. Alto, musculoso, cicatriz no rosto. Ele parou bem perto, olhando para a mata, como se sentisse que estávamos ali. Levou a mão ao revólver na cintura.
Tem alguém aqui, murmurou. Eu sinto. Começou a andar na nossa direção. Cada passo mais perto. 2 metros, 1,5 metros, 1 metro. Não tinha mais escolha. Quando ele passou ao lado do tronco, pulei. A faca na mão encontrou o braço dele antes que pudesse sacar a arma. Ele gritou de dor, largando o revólver. Chutei a arma para longe e acertei um soco no queixo dele. O homem cambaleou para trás, mas era grande, forte, recuperou o equilíbrio rápido e veio para cima de mim. Eles estão aqui, gritou para os outros. Tudo virou caos. Os outros homens correram na nossa direção. Ouvi tiros, as balas assoviando, acertando árvores, levantando terra. Clara gritou. Segurei ela pela mão e corremos. Entramos na mata fechada, sem direção, só fugindo. Galhos batiam no rosto, espinhos rasgavam a roupa, a pele. Os pés afundavam na lama. Atrás, ouvia os homens gritando, correndo, atirando. Uma bala passou tão perto que senti o calor dela roçar meu braço. Por aqui, gritei, virando à esquerda, seguindo uma descida íngreme. Clara tropeçou, quase caiu, mas segurei firme. Não ia deixar ela cair, não agora. A descida ficava mais íngreme. De repente percebi onde estávamos. Reconheci o terreno. Estávamos indo em direção ao penhasco, o mesmo penhasco onde tinha a ponte. O mesmo lugar onde tudo tinha começado. Sebastião! Clara ofegava, a voz desesperada. A gente está indo para o penhasco. Eu sei, é nossa única chance, a ponte. Se a gente conseguir atravessar e cortar as cordas, eles não podem seguir. Era um plano louco, arriscado, mas era tudo o que tínhamos. Corremos mais rápido, os pulmões ardiam, as pernas gritavam, mas não podíamos parar. Atrás, os homens ganhavam terreno. Eram mais novos, mais rápidos, descansados. Finalmente vi. A ponte de madeira, suspensa entre os dois lados do penhasco. As tábuas velhas rangendo ao vento. O abismo profundo embaixo. A mesma ponte onde tinha salvado Clara dias atrás. A mesma ponte onde ela quase tinha morrido. Vamos! Gritei. Atravessa! Rápido! Clara hesitou por um segundo, olhando para a ponte, para o abismo. Vi o medo nos olhos dela. A memória da onça, da queda quase fatal. Mas então ela olhou para trás, para os homens se aproximando, e tomou a decisão. Começou a correr pela ponte. As tábuas rangeram alto sob nossos pés. Algumas estavam podres, quebrando ao meio. Clara quase pisou em falso, mas se segurou nas cordas laterais. Continuou. Eu vinha atrás, tentando ir rápido, mas com cuidado. Quando chegamos na metade, olhei para trás. Os homens tinham chegado. O líder, o de voz grave, estava na entrada da ponte. Alto, de barba rala, olhos frios como gelo. Ele levantou a arma. Chega! Gritou. Chega aí ou eu atiro. Não para! Gritei para Clara. Continua! Um tiro. A bala acertou uma das cordas laterais, fazendo a ponte balançar violentamente. Clara gritou, agarrando-se com força. Outro tiro. Esse passou entre nós dois. Próximo tiro acerta, ameaçou o homem. Mas Clara não parou, e nem eu. Continuamos. Alguns metros mais, quase lá, quase... Finalmente chegamos do outro lado. Clara pulou para a terra firme, ofegante, tremendo. Peguei a faca e fui até as cordas que sustentavam a ponte. Eram grossas, velhas, mas ainda firmes. O que você está fazendo? Gritou o homem. Ele tinha começado a atravessar a ponte também, os outros atrás dele. O que eu devia ter feito desde o começo, respondi, e comecei a cortar. A faca era afiada, mas a corda era grossa. Serrava com força, desesperadamente. A primeira corda começou a se desfiar, fios se partindo um a um. Para com isso! O homem acelerou o passo na ponte. Para agora, ou eu juro que... A primeira corda se rompeu com um estalo alto. A ponte pendeu para um lado. Os homens se seguraram gritando, mas o líder continuou vindo. Determinado, raivoso. Passei para a segunda corda. Cortava mais rápido agora, os músculos ardendo, o suor escorrendo nos olhos. Sebastião, ele está chegando, gritou Clara.
A segunda corda começou a se romper. O homem estava a poucos metros de nós agora. Esticou o braço tentando alcançar a borda, a arma na outra mão. E então a corda se rompeu. A ponte inteira cedeu de um lado. As tábuas penderam, caindo. Os homens atrás gritaram, se agarrando desesperadamente nas cordas restantes. Um deles não conseguiu. Caiu. O grito ecoou pelo penhasco até ser cortado abruptamente lá embaixo. O líder ainda se segurava. Uma mão na corda, os pés no ar, o corpo pendurado sobre o abismo. Ele olhou para cima. Nossos olhos se encontraram. Não tinha mais raiva ali, só medo, medo de morrer. O mesmo medo que Clara tinha sentido dias atrás. Estiquei a mão. "Me dá a mão!" Gritei. Ele olhou para minha mão, confuso. Depois olhou para baixo, para o abismo e de volta para mim. "Por quê?" perguntou a voz rouca. "Por que você ia me salvar?" "Porque..." Respirei fundo. "Porque ninguém merece morrer assim. Nem você." Ele hesitou. A corda rangia. Não ia aguentar muito mais. Precisava decidir rápido. Finalmente, soltou uma mão da corda e esticou na minha direção. Agarrei o pulso dele com força. Clara correu e segurou meu cinto por trás, me dando apoio. Juntos, começamos a puxar. Era pesado, muito pesado. Meus braços tremiam, mas não soltei. Puxei mais, até que ele conseguiu colocar uma mão na borda, depois a outra e finalmente subir. Caiu no chão, ofegante, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Surpresa, confusão e talvez gratidão. Do outro lado do penhasco, os outros homens tinham desistido. Estavam voltando pela trilha, derrotados. O líder ficou ali, sentado, respirando pesado. Depois, olhou para Clara. "Você lembra de mim?" perguntou a voz cansada. "Lembro", respondeu ela. "Você ia me matar." "Ia." Ele baixou a cabeça. "Ordens. Não era nada pessoal." "Não era pessoal. Você ia me enterrar como se eu fosse lixo." "Eu sei." Ele levantou os olhos, e pela primeira vez vi remorso ali. "Eu sei o que eu sou, sei as coisas que fiz, e sei que não tenho desculpa, mas vocês acabaram de me salvar, depois de tudo que eu fiz." "Por quê?" "Porque..." comecei, buscando as palavras. "Porque a gente não resolve violência com mais violência. Porque ainda acredito que as pessoas podem mudar. E porque eu já perdi gente demais. Não quero mais ninguém morrendo, nem mesmo você." Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois tirou um celular do bolso e jogou para Clara. "Liga para a polícia. Para a Polícia Federal, não a local. Alguns aqui estão envolvidos. Conta tudo. Eu vou falar também. Vou entregar todo mundo. Nomes, lugares, tudo. Já cansei disso." "Por quê?" perguntou Clara, segurando o celular. "Por que você ia fazer isso?" Ele olhou para mim, depois para ela. "Porque vocês me mostraram que ainda tem gente boa no mundo, e eu não quero mais ser do lado ruim." Clara pegou o celular com mãos tremendo e ligou. Meia hora depois, helicópteros da Polícia Federal chegaram. Prenderam o homem, ouviram nosso depoimento, prometeram proteção. E, finalmente, depois de dias de medo, de corrida, de luta, acabou. 3 meses depois, estava sentado na varanda da fazenda, tomando café, vendo o sol nascer. A vida tinha voltado ao normal, ou quase, porque depois de tudo que tinha acontecido, nada era realmente igual. A operação de tráfico tinha sido desmantelada. 12 pessoas presas, incluindo 2 policiais e um vereador. Clara tinha deposto, sua memória totalmente recuperada, e o homem que tinha tentado matá-la tinha cumprido a palavra. Entregou tudo. Em troca, pegou pena reduzida. Clara tinha voltado para Palmas, para o trabalho, para a vida, mas vinha me visitar todo mês. Dizia que eu tinha salvado ela. Eu dizia que ela tinha me salvado também, de uma forma diferente. Me salvou da solidão. Me mostrou que ainda tinha propósito, que ainda tinha vida valendo a pena viver.
Ouvi o barulho de cascos. Virei. Era ela, montada num cavalo novo que tinha comprado. Sorrindo. Viva! Bom dia, Sebastião. Cumprimentou, descendo do cavalo. Bom dia, Clara. Ela sentou ao meu lado na varanda. Ficamos ali, olhando o horizonte, o sol dourado iluminando o cerrado. Sabe, disse ela depois de um tempo, eu passei 3 anos achando que minha vida tinha acabado quando meu marido morreu, que nunca mais ia sentir nada, que só ia existir, não viver. Eu também, admiti. Mas você me mostrou que a gente pode recomeçar, que mesmo depois de tudo ainda tem esperança. Olhei para ela, para os olhos que já não tinham mais medo. Só paz. A gente se salvou, falei. Um ao outro. Ela sorriu e pegou minha mão. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que achei que nunca mais ia sentir. Felicidade. Não a felicidade estrondosa de antes, mas uma felicidade quieta, firme, real. A felicidade de quem sobreviveu ao abismo e escolheu viver de novo. E enquanto o sol subia no céu, pintando tudo de dourado, entendi. A vida não é sobre não cair. É sobre levantar. É sobre estender a mão para quem está caindo. É sobre escolher a compaixão em vez da vingança. É sobre encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda, porque entre o silêncio e a chuva, entre a solidão e o medo, entre o abismo e a morte, sempre há uma escolha, e a gente escolheu viver, escolheu perdoar, escolheu recomeçar. E isso, no fim das contas, fez toda a diferença.